Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E agora eu já estou gravando de volta nos Estados Unidos. Os dois vídeos anteriores eu tinha gravado eles diretamente da China, onde no primeiro deles eu compartilhei com vocês o modelo político-econômico da China e as consequências, os reflexos que esse modelo traz no longo prazo. E no vídeo anterior eu trouxe alguns detalhes do modelo de ensino aplicado na China e a fuga de milionários e de que modo esses dois temas se correlacionam. E conforme combinado nos vídeos anteriores, esse vídeo vai ser especificamente para a gente fazer um comparativo final do modelo político-econômico da China versus os Estados Unidos, onde a gente vai conseguir avaliar as diferenças, vantagens, desvantagens que cada um dos modelos tem, para que a gente possa tomar conclusões sobre a diferença e as consequências e as vantagens e desvantagens de cada um desses modelos, e também conseguir esclarecer muitos comentários que tem na internet em torno da China que falam que a China vai se tornar a maior economia do mundo. A China vai se tornar a principal potência, o motor do mundo. E aqui a gente vai conseguir conversar sobre isso e também esclarecer, será mesmo que a China vai se tornar a principal economia do mundo? E para a gente poder conseguir entender se isso de fato é uma verdade ou não, eu trouxe aqui esse comparativo da China versus os Estados Unidos sobre a perspectiva do PIB, do Produto Interno Bruto, que é o que mede a dimensão, o tamanho de uma economia. A gente sabe que a principal economia do mundo é os Estados Unidos, com o PIB projetado para esse ano na casa dos 30 trilhões de dólares, e a China é a segunda maior economia do mundo, com um PIB projetado para esse ano na casa de 19 trilhões de dólares. E para a gente conseguir entender os pontos fortes de cada uma dessas economias, a gente vai falar de cada uma das variáveis que compõem o PIB e conseguir entender de uma forma, através de fundamentos financeiros, econômicos, as diferenças e as vantagens de cada um desses modelos para a gente conseguir tomar essa conclusão. Indo então para o nosso exercício, aqui eu estou trazendo para vocês a equação do PIB, do Produto Interno Bruto. E a primeira componente que a gente tem no PIB é o consumo. Qual é o consumo de cada país, de cada nação? E aqui nós temos para os Estados Unidos que o consumo dos Estados Unidos representa cerca de 70% do PIB, enquanto que o consumo na China representa na faixa de 40%. E o consumo é uma das principais componentes do PIB, que movimenta e diz o quanto a economia está sendo movimentada. E por que, que o consumo dos Estados Unidos ele é muito superior ao da China? E aqui eu vou conseguir explicar melhor para vocês. Aqui a gente consegue fazer o seguinte: o salário mínimo, não existe na verdade um salário mínimo nos Estados Unidos, mas o salário, o menor salário aqui nos Estados Unidos, um profissional ele ganha em torno de 2.000 dólares. E na China, o salário mínimo, depende de cada província, mas ele gira na casa dos 3.000 ienes, que é a moeda chinesa. E para a gente conseguir fazer esse exercício, eu vou tirar a variável dólar, ien, reais, para que a gente consiga fazer uma análise do poder de compra de cada país. Então eu vou chamar esses valores aqui de dinheiro, ou seja, aqui nos Estados Unidos, um salário mínimo seria 2.000 dinheiros e aqui para a China seria 3.000 dinheiros. E para a gente conseguir entender o poder de compra de cada um desses dinheiros, eu trouxe alguns exemplos para a gente conseguir fazer esse exercício. Por exemplo, para você encher o tanque de um carro, de combustível de um carro aqui nos Estados Unidos, você gasta em torno de 35 ou 40 dinheiros. Enquanto que na China, para você encher um tanque do mesmo veículo,
você vai gastar em torno de 300 dinheiros. Ou seja, aqui a gente está falando que o chinês ele gasta em torno de 10% da sua renda mínima para encher o tanque de combustível. Aqui nos Estados Unidos, o americano ele vai gastar um pouco mais do que 2% para encher o tanque de combustível do carro. Então a gente consegue ver que aqui tem um poder de compra maior, encheu o tanque de combustível e ainda sobrou dinheiros. Um outro exemplo que eu trouxe para usar seria um iPhone. O valor de um iPhone aqui nos Estados Unidos seria 1.000 dinheiros. Na China, seria o mesmo iPhone seria 7.000 dinheiros. Ou seja, o chinês ele precisa de 2 salários para conseguir comprar um iPhone. O americano ele precisa de meio salário para conseguir comprar um iPhone. E esse exercício a gente pode estender para moradia, para alimentação, para casa. A gente pode extrapolar para qualquer outros bens de consumo que a gente vai conseguir ver que o poder de compra dos Estados Unidos ele é muito superior comparado com o da China. E essa é uma das razões que faz com que o consumo nos Estados Unidos ele seja muito maior. E aí a gente consegue fazer uma segunda pergunta. E antes de ir para a segunda análise, a gente consegue comparar até com o Brasil. No Brasil, o salário mínimo é 1.500 dinheiros. Para encher um tanque de combustível também vai uns R$ 300, 300 dinheiros. Aqui a gente está falando já de 20%. E um iPhone no Brasil, acho que também está na casa de R$ 7.000, 7.000 dinheiros. A pessoa precisaria aqui de quase 5 salários mínimos para comprar. Então, esse exercício no Brasil ele acaba sendo muito pior. O poder de compra no Brasil é muito inferior ainda. Mas voltando para o nosso exercício aqui da China versus os Estados Unidos, a gente consegue ver esse poder de compra. E qual é a diferença? Qual é a principal diferença? Número 1, é esse poder de compra que eu acabei de explicar para vocês. Número 2, a carga tributária. Aqui nos Estados Unidos, a gente paga imposto sobre o consumo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma fabricante de carro, ela fabrica o carro, manufatura o carro, mas ela não paga imposto na cadeia para comprar o pneu do fornecedor, para comprar a roda ou para comprar algum determinado sistema do veículo. Tudo que é consumido ao longo da cadeia, ele é pago somente o preço, o custo de produção mais uma margem e o preço. E isso se carrega para toda a cadeia. O consumidor final, aquele que vai comprar o carro para consumir o carro, para utilizar o carro, ele vai pagar um imposto sobre aquele carro, que em cada estado, aqui nos Estados Unidos é diferente, mas os impostos de consumo eles variam entre 6 e 9%. Então, por exemplo, se você vai num supermercado, você compra um determinado produto que custa $10 e naquele estado o imposto é 6% sobre o consumo, quando você for no caixa para fazer o pagamento, você vai pagar $10 mais 6%, mais 60 centavos. Então a sua compra vai dar 10,60. Então essa carga tributária aqui nos Estados Unidos ela é muito maior, enquanto que na China a carga tributária ela é maior. Aqui é muito menor, na China é muito superior e existe uma carga tributária em toda a cadeia, fazendo com que o custo do produto seja muito superior lá na ponta para o consumidor final. Essa é uma razão número 1. Quando a gente compara a carga tributária da China sobre o PIB ele gira em torno de 39%. A carga tributária dos Estados Unidos sobre o PIB representa cerca de 26% do PIB. Então, são valores muito diferentes e que impulsionam o consumo. Esse é um dos pontos que eu mencionei. Ponto número 3. Existe uma confiança muito grande do americano na economia e o americano ele investe. Hoje, mais de 50% da população americana ela investe em ações, investe na bolsa de valores. Ou seja, ela faz esse investimento chega para a empresa usa desses investimentos para serem mais produtivas, para reduzirem seus custos, para serem mais eficientes e colocarem produtos ainda mais competitivos, ainda mais acessíveis no mercado, fazendo essa roda, essa economia girar de uma forma
infinita, sem parar, muito rápido. Enquanto que na China, como eu comentei nos vídeos anteriores, a população chinesa ela não confia no modelo do governo, não confia no modelo do Estado. A gente viu isso com o vídeo que eu mencionei da quebra da bolha imobiliária, onde o governo colocou muito incentivo e hoje tem muitos mais imóveis do que a demanda. A bolha dos veículos elétricos que está prestes a estourar. Então, a população chinesa, ela fica com receio de consumir, ela pega e segura aquele dinheiro com ela sobre a preocupação de que pode acontecer alguma coisa lá na frente e ela quer estar segura com aquele dinheiro, ela quer estar segura com aquele valor. Então, essa falta de confiança entre a população e o governo faz com que a economia não seja estimulada. Na semana passada saiu o dado de inflação na China e o dado ele trouxe uma deflação, ou seja, uma deflação por causa que existe muito mais produto do que a demanda. As pessoas não estão consumindo, está sendo uma redução de preço e isso está fazendo com que essa deflação incentive o consumo, que não está acontecendo. Então essa é uma outra razão. E uma terceira, uma razão adicional que eu poderia destacar aqui é o incentivo da propriedade privada, do livre mercado, do comércio, dos negócios. Os Estados Unidos é um país pró-negócio, pró-mercado, pró-business. Para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos, você leva um dia para abrir uma empresa, no segundo dia você abre a conta bancária dessa empresa, no terceiro dia você já consegue operar, você já consegue fazer esse negócio girar. As empresas, para serem abertas na China, precisam estarem alinhadas com o plano do governo, com o plano estatal, para conseguirem colocar os negócios para rodar. No Brasil, então, essa situação é ainda muito pior. Uma pessoa que quer investir, que quer iniciar um negócio, ela precisa de 30, 45 dias para abrir uma empresa, para percorrer toda a burocracia e conseguir colocar um negócio para rodar. Então, isso também faz com que seja um estímulo de economia muito acelerado. Então, essas razões explicam a diferença do consumo dos Estados Unidos versus o consumo da China. A variável número 2 que nós temos aqui na equação são os investimentos. E essa variável, ela representa, aqui nos Estados Unidos, cerca de 18%, enquanto que na China, isso aqui representa cerca de 40%. Ou seja, a gente consegue ver que essa componente tem um peso muito maior na China. Por quê? Como eu falei nos vídeos anteriores, a China realiza muitos investimentos para a execução do plano do governo do Partido Comunista Chinês. Eles definem o plano, disponibilizam recursos através dos bancos estatais, esses recursos são disponibilizados para a execução daqueles planos, se inicia uma série de empresas, as empresas existentes fazem a captação desses recursos sobre incentivos, taxas diferenciadas e tudo mais, e utilizam desse valor para execução daquele plano. Como nos vídeos anteriores eu mostrei, as obras, as construções que foram executadas numa capacidade de execução muito superior à demanda, fazendo que existam mais de 50 milhões de apartamentos vazios na China. O mesmo está acontecendo com os veículos elétricos. Uma produção de veículos elétricos absurda, mais de 120 montadoras na China produzindo veículos elétricos e veículos híbridos para uma demanda que não existe. Então é muito investimento para uma demanda não existente. É um investimento que eu digo que não é sustentado por cálculos econômicos, diferente nos Estados Unidos, que as empresas fazem o business case, fazem um cálculo econômico, fazem um cálculo financeiro e realizam os investimentos a partir da sua viabilidade. Ninguém nos Estados Unidos vai colocar uma indústria que vai produzir muito, 4, 5 vezes mais do que a demanda, porque esse retorno não vai vir e aí esse investimento não vai se pagar. Então, esse investimento que existe na China é um investimento artificial, promovido pelo governo para a execução de um plano definido pelo Partido Comunista Chinês por uma demanda que não existe, fazendo tudo isso ser muito artificial e não se traduzindo em demanda, em consumo, em de fato um crescimento do PIB, do principal motor do PIB, que é o consumo da nação
local. Então, embora que esse valor seja muito expressivo, ele é um valor artificial e sem fundamentos e cálculos econômicos, e o resultado, a consequência disso, são essas cidades fantasmas, obras fantasmas, ou esse boom de veículos elétricos para demandas que não são existentes dentro da China. Aqui eu faço um parênteses por causa que a gente consegue ver o tamanho do impacto do governo, a intervenção estatal dentro da nação. E tinha um presidente aqui nos Estados Unidos, foi um dos melhores, principais presidentes que os Estados Unidos já teve na década de 80, chamado Ronald Reagan. E quando ele assumiu a presidência, uma jornalista perguntou para ele, olha, como você vai resolver os problemas do governo? E ele respondeu, é impossível resolver os problemas do governo porque o governo é o problema. E ele estava se referindo de quanto as intervenções governamentais, estatais e de partidos comunistas, socialistas impactam de forma negativa na economia. E aí tem uma frase de minha autoria que eu costumo dizer que se a gente entregar o deserto para o governo, é questão de tempo para estar faltando areia. E é isso que a gente consegue ver através desses números artificiais na China e o resultado desses investimentos não se traduzirem em consumo. Depois a gente vai para um próximo número que são os gastos do governo. E esse aqui, na minha visão e na visão de muitos economistas, é um gasto que não faz sentido ele estar dentro do PIB, por causa que aqui você está dizendo o seguinte, que quanto mais gasto governamental você tem, mais você está acelerando a economia. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente está vendo uma situação no Brasil que é um governo muito expansionista, um governo que gasta muito, e esse gasto não é sustentado por uma arrecadação existente, fazendo com que as contas públicas estejam estouradas frente àquilo que é arrecadado, fazendo com que a curva de juros seja explosiva, não viabilizando investimentos, não trazendo uma série de retornos e impactos positivos para a economia. E a gente vê que esses dois números eles se aproximam muito aqui da China para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, os gastos do governo representam 18% do PIB, enquanto que os gastos do governo na China representam cerca de 16% do PIB. E um exemplo que eu gosto de dar para falar de gastos do governo é que como se você tivesse uma plataforma de uma petrolífera no mar e tivesse explodido ou tivesse um vazamento de petróleo no mar, gerando todos aqueles impactos e você precisasse colocar muito recurso para resolver aquilo, como os recursos do governo, para resolver aquele problema. E isso, de fato, não está gerando produtividade, cálculo econômico e, de fato, economia. Está sendo um monte de despesa para resolver um problema. E na equação do PIB, isso é contabilizado de forma positiva. Então, isso é algo que atrapalha muito o cálculo do PIB quando a gente diz que o governo, quanto mais gastar, maior vai ser o PIB. De fato é, mas isso não é benéfico para a economia. E depois, a última variável que a gente tem no PIB é a balança comercial, onde a gente consegue ver que é a exportação menos a importação. E aqui a gente consegue ver que os Estados Unidos eles possuem um déficit de menos 3% aqui na balança comercial, enquanto que a China possui um superávit de mais 4%. E o que isso significa? Significa que os Estados Unidos eles importam muito mais do que exportam, enquanto que a China exporta muito mais do que importa. E aqui também vale alguns comentários. Primeiro, isso aqui é muito discutível por causa que quando você importa bastante, não necessariamente isso é algo negativo, por causa que muitas vezes muitas indústrias fazem importações de equipamentos para se traduzir em investimento, gerar produção e gerar consumo. Então essa importação, por essa perspectiva, não seria algo negativo. Ponto número 2, você ter uma balança comercial, um déficit na balança comercial, assim como os Estados Unidos têm, não é algo negativo desde que você não tenha muitos gastos, ou seja, desde que é como se você
estivesse sendo financiado por outros países. Por exemplo, se você ganha R$ 5.000 e você gasta R$ 6.000 todo mês, você tem um déficit de R$ 1.000. Só que esse déficit, se você tiver ele para ser suportado na maneira dos seus investimentos, você tem investimento em ações e você recebe R$ 1.000 em dividendos todo mês. Ou então você tem um apartamento alugado e você recebe o aluguel R$ 1.000 todo mês. Existe uma forma de você fechar esse déficit, que seria através dos investimentos que você tem. Então esse déficit ele não é negativo por essa perspectiva. O problema que acontece aqui nos Estados Unidos, que isso é muito negativo, porque o governo não está conseguindo dar a volta na máquina pública. E a gente consegue ver que a cada 6 meses a dívida do governo ela sobe cerca de US$ 1 trilhão a cada 6 meses. Ou seja, ela precisa se endividar para cobrir esse déficit. Essa é uma das razões pela qual o Trump implementou ao longo desse ano uma série de tarifas ao redor para todos os países para tentar reduzir esse déficit ao longo dos últimos anos e tentando também enfraquecer o dólar para que o dólar seja mais competitivo e ele consiga exportar mais do que importar e que ele consiga também trazer mais investimentos para trazer mais produção interna e consumo interno. Essa é uma das principais ações das tarifas. E pela perspectiva da China, isso aqui foi muito positivo por muitos anos, pois a China ela foi a fábrica do mundo e ainda continua sendo para muitos países. Foi um país que se abriu, recebeu muitos investimentos externos, tinha uma mão de obra barata, transformou esses investimentos em execução eficiente e ela exporta muito mais do que importa. Então, isso aqui é um ponto muito positivo para a China, mas que, tendo a China, os Estados Unidos como principal cliente dessa balança, isso aqui pode vir a se comprometer no futuro, visto que os Estados Unidos estão trabalhando para reduzir este número. Então, quando a gente faz essa análise do PIB, a gente consegue ver que os Estados Unidos ele é melhor nesse aspecto. A gente consegue ver também que os Estados Unidos é melhor nesse aspecto por causa que esses investimentos, como a gente discutiu, eles são muito mais artificiais do que investimentos de cálculos econômicos e de produtividade. Em gastos do governo, os dois países aqui, eles estão relativamente iguais. E aqui a gente consegue ver que a China, tem esse ponto positivo, mas que existe um trabalho sendo feito para que os Estados Unidos reduza esse déficit existente na balança comercial. E quando a gente traz alguns números, é como eu comentei, o PIB dos Estados Unidos no ano passado, ele foi de 28 trilhões, enquanto que o PIB da China no ano passado foi 18 trilhões. Então, o PIB dos Estados Unidos ele é muito superior ao da China. Existe uma distância muito grande. Lá em 2019, 2020, em algum momento eles estiveram mais próximos, mas os Estados Unidos têm um PIB muito superior ao da China. E quando a gente fala de população, os Estados Unidos possuem cerca de 340 milhões de habitantes, enquanto que a China possui uma população de 1,4 bilhões. Então, quando a gente faz o PIB per capita, a gente vê que os Estados Unidos ele tem um PIB per capita de 85 mil dólares por habitante, enquanto a gente vê que a China tem um PIB de 13 mil dólares por habitante. Então a gente consegue ver que os Estados Unidos ele é muito mais eficiente quando a gente compara com a China. Dito isso, quando a gente olha os números, faz a abertura do PIB, faz o entendimento de cada componente da equação, o quanto que cada país está performando em cada uma dessas componentes, e a gente consegue olhar pelos números, a conclusão é que a China jamais será a primeira economia do mundo. Visto tudo isso que a gente está vendo aqui e visto todos os rumos que os modelos políticos e econômicos estão se reorganizando, se rearranjando a nível global,
e estão se direcionando para os Estados Unidos. E para fechar esse vídeo, agora vem o próximo passo. De que maneira isso impacta na sua gestão, na sua carreira, na gestão do seu time, na sua liderança, nos seus negócios, na sua empresa e nos seus investimentos. E para que você possa ter uma resposta para essas perguntas, eu convido você a clicar no link da descrição do vídeo e a gente poder fazer um bate-papo gratuito, sem compromisso específico sobre esse tema, que eu vou conseguir esclarecer tudo isso aqui para você, para a sua realidade, para o seu dia a dia, para os seus negócios, para que você possa tomar as melhores decisões frente a todo esse contexto, cenário que a gente está vivendo a nível global. Muito obrigado para você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais.